Tá voltando. Oi. Vi um problema aqui. Já estou dando boa-vinda pro pessoal aqui. Beleza. Meu computador caiu a internet, eu tive que reiniciar a internet. Zilmar eu conheço, esse aí eu conheço. Chegou agora também. Priscila. Gente, boa tarde, então. Boa tarde, João, Falco. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está participando, o pessoal está entrando. Bom, hoje nós vamos fazer mais um bate-papo, né? Esses últimos dias tem tido bastante conversa sobre a questão do queijo artesanal, no WhatsApp, nas lives no Instagram, em outras plataformas. E antes da gente iniciar, a ideia, na verdade, é que a gente não vai conseguir esgotar o assunto hoje aqui, o assunto é muito grande, e a cada dia, a cada semana, o cenário muda, as soluções também, as discussões mudam, né? Mas até hoje a gente consegue fazer um apanhado do que está acontecendo e eu acho que a gente consegue fazer uma discussão rica aqui sobre o cenário do queijo, da cadeia do queijo artesanal, devido ao impacto aí dessa crise do Covid-19, né? E eu queria que cada um... Bom, vou me apresentar e vou pedir para o João e para o Falco, os dois nossos convidados hoje, eu já queria agradecer de antemão o aceite do convite. Bom, meu nome é Ricardo Boscaro, sou analista do Sebrae Minas, da Unidade de Agronegócios, trabalho com projetos e ações no estado de Minas, com queijo artesanal. João? Boa tarde, meu nome é João Leite, sou produtor de queijo aqui em São Roque de Minas, Serra da Canastra, e também presidente da Associação dos Produtores, a APROCAN. E para nós, Ricardo, agradecer o convite, né, está nos convidando a participar aqui dessa live. Boa tarde a todos, meu nome é Falco Bonfadini, eu sou proprietário da Galeria do Queijo, junto com minha esposa Márcia. Há 23 anos a gente tem a loja e faz 5 dias que eu descobri que tem muita coisa para aprender ainda. E sou também vice-presidente da Comer Queijo, que é a Associação dos Comerciantes de Queijo Artesanal Brasileiro. E agradecer ao Ricardo pelo convite e o Joãozinho pela parceria, a oportunidade da gente falar com o pessoal. Ok. Bom, falar dos dois, quem está no meio do queijo já conhece bastante essas duas figuras, né? São praticamente duas personalidades no queijo artesanal. O João, além de, né, é produtor, como ele mesmo disse, é presidente da Associação dos Produtores da Canastra Procan e presidente também da recém-fundada AME Queijo, né, Associação dos Produtores, Associação do Queijo, Associação Mineira do Queijo Artesanal, que foi fundada por 9 associações regionais de produtores aqui em Minas. E tem um histórico grande, né, de liderança e apoio à produção de queijo, uma batalha grande em cima de legislação já de muitos anos. E o Falco não é tão antigo assim, né, no queijo artesanal, né, Falco? Isso. Mas já tem uma estrada boa e é um cara, é um lojista super respeitado e comprometido com a causa, um dos caras mais respeitados que tem no meio do queijo artesanal também. Então, eu acho que a gente está bem servido hoje aqui para o nosso bate-papo. Aproveitar que tem muita gente participando, eu vi a lista de inscritos, tem muito produtor, tem muito lojista, tem muito representante de instituição, tem gente de vários estados, não só de Minas Gerais. Veio agora ali Pernambuco, ali. Isso, Pernambuco. Rio Grande do Norte eu já vi também. Bom. Maranhão. É isso aí. O pessoal, gente, os participantes que quiserem fazer algum comentário e fazer perguntas também, a gente está com acesso aqui, né, ao chat. Na medida do possível, a gente vai tentando responder a todo mundo, ok? Bom, mais importante nesse momento, gente, esse momento de dificuldade, de incerteza, eu acho que é o setor se manter unido, né, a cadeia se manter unida para a gente buscar soluções em conjunto, né? A ideia hoje é a gente conversar um pouco mais, então, sobre esses impactos, os desafios e possíveis soluções que já estão sendo implantadas, o que pode ser feito para minimizar, né, esse caos, né, na economia, e o pequeno produtor e o pequeno comerciante, eles são duramente atingidos por isso, né?
E a gente vai discutir sobre os impactos, sobre as soluções, mas antes, em primeiro lugar, eu queria saber, tanto do João quanto do Falco, vou perguntar primeiro para o João, devido à crise e aos problemas, inclusive sanitários, né, de saúde, o que o produtor, né, como que o produtor de leite está reagindo dentro da sua propriedade em relação à segurança do alimento, em relação à saúde e segurança dos colaboradores e das famílias que trabalham dentro da fazenda e dentro da queijaria? Bom, primeiro vamos falar mais aqui pela Canastra, por nós aqui de São Roque, que recebíamos, né, centenas e centenas de turistas. Então, a primeira atitude nossa foi proibir, infelizmente, né, a proibição maldita de bloquear a entrada de turistas nas propriedades, porque isso também faz parte aí das medidas colocadas de contenção do vírus, né? Então, a primeira atitude. E, claro, para quem tem colaboradores, todas as medidas adotadas aí pelo Ministério da Saúde, recomendação da OMS, também nós estamos adotando. Álcool em gel na fazenda, evitar contatos, né? Os produtores ficarem mais reclusos nas suas propriedades, vir o mínimo possível na cidade, né? Porque se eles estão lá no cantinho deles, lá no grotão da serra, com certeza eles estão protegidos. Então, quanto menos eles vierem à cidade, e melhor para todos. Então, de uma maneira geral, de uma forma geral, a mídia, as redes sociais, o próprio Ministério, a Secretaria de Saúde de São Roque, dos outros municípios da Canastra, tem colocado pessoas na entrada da cidade, explicando, todo mundo que entra na cidade recebe um folhetim com os cuidados. Então, de uma maneira geral, está tranquilo. Tranquilo assim, né? Está todo mundo revoltado, porque nós estamos sentindo presos, né, dentro aqui dessas condições, mas eu acho que isso tudo faz parte. A sociedade como um todo tem que entender isso, e nós, produtores, também não estamos fugindo das responsabilidades. E, claro, praticamente o comércio acabou, né? Simplesmente, semana passada estava zerado. Agora, essa semana, começa a pintar alguma coisa, né? E os cuidados quando a gente embala o queijo estão sendo tomados. Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo. Ô, João, eu acho que é importante, nesse momento também, reforçar com o produtor a necessidade de trabalhar com os colaboradores e com quem manipula o produto dentro da queijaria, até na questão do manejo do gado, né, a revisão das boas práticas, tanto de ordenha quanto boas práticas de produção dentro da queijaria, porque o momento é muito delicado e quanto mais... É uma oportunidade até, né, para reforçar esse tipo de trabalho, para o produtor ter mais cuidado do que já tinha, né, e garantir um alimento realmente seguro para o consumidor. Com certeza, é isso mesmo. Você já disse. Ô, Falco, em relação ao comércio, a gente sabe que o contato direto, o João falou em relação ao turista, né? Ou seja, um dos primeiros impactos foi fechar a porteira para o turista, exatamente para evitar o contato externo dentro da fazenda, né? Isso para as regiões produtoras que recebem um fluxo de turista grande, a gente tem várias aqui no estado, isso economicamente é um problema sério, né? Mas nesse caso, cuidado com a saúde. E o comércio talvez seja mais complicado ainda, porque o consumidor ele tem um contato direto com vocês, né? Que tipo de trabalho o lojista está fazendo, que tipo de impacto, de mudança de atitude ou de rotina esse problema do Covid-19 trouxe para o comerciante de queijo? Bom, Ricardo, primeiro agradecendo novamente o convite, trazer um abraço para todos do Bruno Cabral, que é o presidente da nossa associação, e dizer que a gente está vivendo um momento único. Ninguém da nossa geração passou por isso. Então nós estamos tendo que reaprender uma série de coisas. Muitas medidas que a gente já tomava
agora passaram a ser feitas e refeitas 2, 3 vezes. Por exemplo, a Galeria do Queijo está dentro de um hortifruti, então, como um mercado, ela não fecha, ela está aberta. Nós somos considerados trabalhadores de mercado. E a primeira preocupação nossa é com a saúde nossa, dos nossos funcionários e dos nossos clientes. Então, já na entrada do hortifruti, a gente teve que colocar da noite para o dia 4 ou 5 pias com saboneteira e toalha para as pessoas lavarem as mãos antes de pegar o carrinho, que já tem uma pessoa só para higienizar o carrinho, passando álcool no carrinho e na mão das pessoas. Entrando no hortifruti, bom, e a gente tem ainda assim, limitou um número de carrinhos, e que se aqueles carrinhos forem esgotados, aí a determinação é fechar a porta do hortifruti, e a partir daquele momento só entra uma pessoa quando sair uma. Essa é a determinação, mas a gente não precisou fazer isso ainda. Depois a gente vai falar sobre isso, que é sobre queda do movimento. Chegando na Galeria do Queijo, a pessoa já tem uma placa informando, pedindo a compreensão das pessoas, que a gente também precisa se prevenir, nós como trabalhadores, estão pedindo que as pessoas higienizem a mão na entrada, tem um álcool para a pessoa higienizar na entrada, chegando em cada balcão tem um álcool gel, e na hora de pagar, cada maquininha do cartão também tem um álcool gel e uma plaquinha marcadinha lá no cartão de crédito, favor higienizar a mão antes de digitar. Obviamente que a manipulação dos produtos e também os turnos dos funcionários, nós também mexemos nisso, porque a gente tem 2 turnos na loja, e no sábado eles trabalham juntos. Um entra um pouquinho mais cedo, o outro vai embora um pouquinho mais cedo. Outro entrando um pouquinho mais tarde. E a gente teve que separar. A gente agora normalmente tem 8 funcionários trabalhando no balcão no sábado, agora a gente tem 4 e 4, para ter menos pessoas dentro. Nosso receio era que com menos pessoa, ficasse mais gente, os clientes ficassem mais tempo dentro da loja. Então a gente está controlando também na entrada da loja. Se tem mais de 5 pessoas dentro da loja, a gente fecha e pede para aguardar um pouquinho. As pessoas, nós passamos por o primeiro momento de bastante tensão. Bastante tensão. As pessoas estão vindo tensas, está brigando à toa na fila, brigando à toa entre eles mesmos. Mas agora eu já percebo que a gente está no momento que as pessoas estão mais compreensivas. Então aquela ideia de falar, poxa, vou restringir a entrada da minha loja, a gente vai falar para o cliente, não entra, é muito estranho, porque tudo que a gente quer é que o cliente entre. Mas as pessoas têm se mostrado muito compreensivas. Então elas preferem aguardar sabendo que aquilo é para o bem delas, é uma medida de segurança para elas mesmas. Então a gente já passou pela fase eu acho que, onde ainda as coisas estavam muito nebulosas na informação. Acho que agora já está tudo mais claro, um pouco, né? Ok, Falco. Realmente nesse momento é necessário até mudar um pouco a rotina, né? E isso vai servir de aprendizado também para algumas questões futuras, mesmo depois que esse é tudo difícil passar. Antes de eu passar de novo, eu vou passar primeiramente para o Falco, só respondendo uma pergunta aqui, Bruno Oliveira, perguntando qual o nome da Associação Mineira. O nome é Associação Mineira do Queijo Artesanal, Bruno, com a sigla AmiQueijo. São 9 associações regionais que fundaram a associação, né, mas ela está aberta a outras associações. São as 7 produtoras do queijo Minas Artesanal: Cerro, Canastra, Araxá, Campo das Vertentes, Serra do Salitre, Cerrado, Triângulo... Mantiqueira. Não, as 7 do QMA primeiro. E, além delas, Serra Geral, no norte de Minas, e a Mantiqueira, no sul de Minas. O Falco, a gente já está sentindo já os impactos severos do problema da crise, né? Um problema forte aí que a gente tem acompanhado e tem sentido isso bem de perto junto com vocês, da queda de consumo, da dificuldade do consumidor, inclusive, de acessar o produto, né? Eu queria que você descrevesse para a gente quais os principais impactos negativos da crise, focando no queijo artesanal, no mercado de queijo artesanal, né, para vocês, lojistas, e o que está sendo feito pela Comer Queijo como associação, pela sua loja em específico, pelos lojistas em geral, o que vocês estão fazendo hoje para diminuir esse impacto e como que vocês estão prevendo o trabalho para os próximos dias? Ricardo, primeiramente o impacto
Acredito que as primeiras pessoas que sofreram foram aqueles comerciantes que trabalham exclusivamente com eventos. Porque eles dependem de ou estar fazendo uma feira em algum lugar, ou então estar indo dentro de empresas, que a gente tem pessoas que fazem exclusivamente esse tipo de trabalho dentro da associação. E esses aí eu posso dizer que tinha 3 câmaras ligadas e agora tem uma câmara ligada. Infelizmente, entre nós já houve demissões, que é uma coisa que a gente está tentando evitar a todo custo, mas que fica muito complicado chegando a um determinado ponto. Nós temos lojistas que estão dentro de mercados municipais, como Curitiba, por exemplo, a Bom Vivant está dentro de Curitiba, o Shed Minas em Salvador está dentro de um mercado, e vocês sabem que os mercados estão tendo limitação de visitação, então tem comerciante que já teve... Nossa, esse telefone nunca toca, gente. Deve ser telemarketing, desculpa. Então, desculpa. E a pessoa com 1/4 do faturamento é bastante difícil de controlar. A gente notou nessa crise que como a gente é frágil, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. 1 mês, 15 dias, a diferença que isso faz para a gente. E a gente tem lojistas que optaram por fechar a loja por uma questão de segurança, que a loja é pequena e entrou 2 pessoas, 3 já está em situação de risco, então ele resolveu se resguardar e resguardar a própria família e está fazendo só entregas. Outras pessoas estão sofrendo muito com a questão da logística, principalmente o pessoal do Norte e Nordeste, que os aviões estão tudo no chão, então está muito complicado isso. Mas, por outro lado, eu acho que o grande segredo nesse momento é a comunicação. A gente precisa se comunicar. E a outra coisa é não correr. A gente precisa ter atitude de pensar o que vai fazer, mas não correr, anda. Dá um passo, dá 2 passos, para, avalia, vê se eu estou indo para o lugar certo. Porque você sai correndo, às vezes você está correndo no lugar errado. Então dá um passo, dá 2 passos, para e reavalia. Está dando certo? Está funcionando? Ou eu vou ter que mudar para lá? Se deu errado, volta um passo e volta. Então a gente tem conversado bastante sobre isso na Comer Queijo. Ontem a gente falou sobre diversos assuntos, mas o básico é: você está numa crise, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para os seus custos. O que é que eu tenho que eu consigo diminuir de custo? O que é que eu consigo fazer com a taxa de cartão, com aluguel, com imposto, com pagamento de fornecedores, que é uma questão delicadíssima. Até a gente tem um caso, eu adoro citar Daniel Strong, ele passou por 2 situações difíceis nos Estados Unidos, o 11 de setembro e um terremoto em São Francisco, e ele naquela época administrava 3 supermercados. Ele disse o seguinte: ele recebia os boletos e ia pagando todo mundo o tempo inteiro, como a gente faz quando está fora da crise. Só que chegou um momento... Gente do céu. Querendo me vender internet. Chegou um momento que o nível de vendas cai e o nível de contas continua entrando. O que ele fez? Chegou no momento que ele não tinha mais dinheiro para pagar alguns fornecedores. Então, alguns receberam 100% e outros não receberam nada. Então, uma coisa que a gente pode pensar em fazer, é terrível de dizer, eu sei, é ligar para o fornecedor, como comerciante, para o produtor e falar: cara, eu tenho um boleto seu aqui de 2 mil, não vou deixar de pagar, mas vamos dividir agora, 1.000 agora e 1.000 depois. A gente tenta fazer igual a curva do coronavírus. Ao invés da gente fazer assim, a gente tentar achatar. Porque se a gente vai ter uma queda lá na frente, a gente vai conseguir pagar todo mundo. Então, talvez essa seja uma das necessidades. É fundamental, a gente está trabalhando muito para tentar evitar demissão e reduzir. Uma das opções também é reduzir a linha de produtos que a gente tem. Isso é uma coisa que a gente está fazendo também. Você, às vezes, concentrar o velho princípio de Pareto, que 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus produtos. Isso vale para um lojista, para o produtor é diferente, né? Então, talvez seja a hora de você diminuir a quantidade do seu estoque e ter aquilo que você consegue vender mais, para você ficar saudável nesse momento. Não é uma coisa para fazer para sempre, mas é uma questão emergencial. A gente tem umas soluções bem criativas aqui. O pessoal de Unai está fazendo, sexta-feira agora, é o Trechos de Minas, eles estão fazendo uma degustação em casa. Como funciona? Eles montaram kits e estão vendendo lá 3 queijos, uma cerveja e uma cachaça ou um vinho. As pessoas vão levar para casa delas e na sexta-feira, às 8h30, eles vão abrir, cada um da sua casa,
e vai fazer uma degustação conjunta e comentada. Achei muito criativo e é esse tipo de coisa que a gente está compartilhando bastante entre nós. Aliás, a montagem de kit, ontem a gente estava falando com as meninas da Cave Queijos em Salvador, e elas falaram que uma coisa que está funcionando muito bem também são presentes. Presentes, por quê? Porque às vezes a pessoa não vai poder ver o avô dela, mas ela pode mandar um vinhozinho, um queijinho para o avô dela, uma forma de mandar um carinho para o avô, e ela falou que isso está salvando as vendas dela lá. Eles vendem vinhos e queijos em Salvador. Da mesma forma que em Santo André vem da Vila, a Ana também montou kits de presentes que também está funcionando super bem para eles lá. Compartilhar contatos com seus vizinhos. Às vezes você tem um vizinho que vende uma coisa, você vende outro. Então você liga, você não vai sair mandando texto para a pessoa que você não conhece, é muito invasivo. Mas aquela pessoa que vende lá, sei lá, vinho, pode mandar uma mensagem e falar, eu tenho um vizinho meu aqui que vende queijo, a gente está fazendo uma parceria junto, manda usar a lista do WhatsApp. Uma das coisas que a gente chegou à conclusão que funciona muito bem é lista de WhatsApp. Mas não aquela lista que você manda para o clube, os amigos do clube, os amigos do trabalho, não. Do condomínio. Eu vou contar uma coisa rapidamente. A primeira entrega que eu fiz, e isso foi, se eu tiver um tempinho, eu falo como a gente está apanhando para fazer essas entregas, por isso eu digo, não corra, ande. A gente começou anunciando entrega, e foi um caos. 10% dos pedidos deram trabalho, volta, paga de novo o motoboy para ir. Bom, eu fui fazer a entrega, botei meu carro para entregar, enchi o carro de compra e fui levar, cheguei na Rua dos Democratas. Fiz as outras entregas, cheguei na loja, tinha mais um pedido da Rua dos Democratas no mesmo endereço. Voltei, fiz as outras entregas e levei na Rua dos Democratas. No dia seguinte tinha mais 3 pedidos do mesmo prédio. O que a gente conclui? Que um vizinho fala com o outro. Então, essa distribuição na sua vizinhança é fundamental agora. Não adianta anunciar na Rede Globo, não adianta anunciar na Veja, não adianta. Fale com seus vizinhos. Vai no porteiro, leva um queijinho embaixo do braço, põe um canastrinho embaixo do braço não, né? Que aí, modo de dizer, né? Pega um canastrinho, leva até o porteiro, fala com ele, meu amigo, nós somos aqui, nada de, eu não gosto muito da ideia de, vamos, pelo amor de Deus, nos ajude, nós estamos presos. Não, mas com delicadeza, você fazer uma comunicação do tipo, nesse momento, nós somos aqui da sua vizinhança, nesse momento nós podemos atender você, nós estamos aqui perto, gostaríamos muito de... Chega aquilo ali, conversa com o porteiro, descobre que todo condomínio tem um grupo de WhatsApp que é para falar mal de quem está na piscina, de quem está fazendo barulho à noite. Esse tipo de comunicação dentro dos condomínios funciona bastante. O pessoal tem tido bastante resultado com isso. Mais aqui que eu tenho marcado. Bom, lista de transmissão do WhatsApp. Também é uma coisa que funciona super bem. Você tem se você não fez, se você fez como eu, estou lá há 23 anos e acho que nunca eu quero fazer entrega, chega uma hora dessa e você descobre que precisa. Então eu não tenho meus clientes cadastrados, eu estou lá há 23 anos e não tenho um cliente para mandar uma lista. Então faça agora. Às vezes você oferece um brinde para a pessoa para sortear, deixa seu telefone, você ganha uma cesta, alguma coisa desse tipo, para você ter seus clientes cadastrados, poder falar diretamente com eles. Para finalizar nessa questão de falar diretamente com eles, eu quero falar sobre... aconteceu aqui em São Paulo uma situação que há algum tempo atrás o pessoal da PQA, que é a Associação Paulista do Queijo Artesanal, gente, como diz meu pai, casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então vamos manter a calma. Não adianta todo mundo querer sair fazendo tudo, porque eu não vou ficar preocupado de sair querendo fazer queijo, nem o lojista, o produtor querer sair vendendo queijo em todo lugar, porque aí ele mata o comerciante 2 vezes aqui. O cara não tem o queijo para vender, não tem cliente para vender, e ainda o próprio fornecedor dele oferece mais barato que ele e vira um concorrente para ele. Então, a PQA estava fazendo uma ação aqui em São Paulo, e eu estou no grupo da PQA de WhatsApp, eu falei, gente, vamos fazer assim, mas não esqueça do lojista. Com sensibilidade, eles pegaram e incluíram também os endereços das lojas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conversar entre nós. Só para dar uma finalizada, Ricardo, já está querendo me cortar aí, Ricardo? Não, posso falar mais um pouquinho? Não estou te ouvindo, Ricardo. Não, só mais um pouquinho, Falco. Só mais um pouquinho. Só para falar de uma questão muito importante, que é a promoção conjunta do produtor com o comerciante. Isso é uma coisa que funciona muito bem. Eu vou contar um caso rapidinho. Essa semana aqui a gente comprou bastante queijo de cabra de uma produtora de queijo de cabra de São Paulo,
eu já não vinha comprando muito queijo dela, e eu vendia, sei lá, 4, 5 peças por semana, o que é uma quantidade ridícula perto do volume da Galeria do Queijo. Então eu estava parando. E a gente conversou pelo telefone, ela precisava vender uma quantidade grande de queijos que ela tinha lá, a gente conversou, fizemos uma promoção realmente agressiva, e a gente vendeu 80, quase 85 peças do queijo dela em uma semana. É coisa que eu levaria um tempo enorme para vender. O Guilherme uma vez esteve aqui, vou contar porque se eu tenho liberdade de falar o nome dele. Uma vez o Guilherme veio aqui fazer uma degustação no sábado, e eu vendendo o queijo dele a R$ 99,90. E aí no final do dia eu falei para ele, a gente trabalhou 8 horas no sábado, no final do dia eu falei, Guilherme, amanhã vamos baixar o preço? Você baixa um pouco o seu e eu baixo minha margem aqui? Relembrando Dan Strong, ninguém paga a conta com margem, a gente paga a conta com dinheiro. Então se a gente vender menos, mas tem que ter uma continha bonitinha para fazer, mas se você vendeu mais e teve mais dinheiro no bolso, valeu a pena. O que aconteceu? A gente baixou para 79 e a gente ganhou mais dinheiro, eu e ele, no domingo trabalhando 4 horas do que no sábado trabalhando 8 horas. Então, esse tipo de contato é a hora. É a hora da gente conversar. Ligar para o produtor e falar, eu não quero queijo barato para eu ganhar dinheiro em cima da crise. Não é isso que eu quero. Eu quero queijo barato que eu possa vender barato e ajudar o cara a rodar o estoque dele lá. Infelizmente, nós temos poucas lojas abertas, muitas lojas não estão funcionando como deveriam, mas é isso que a gente precisa fazer. Chegar agora, e pensa lá no caso da produtora de queijo de cabra que eu falei, que levava 4 pessoas que levavam queijo dele por semana e agora levaram 80. Vamos supor que passando agora a gente eleva o preço, a gente esteve na casa de 80 pessoas ao invés de estar na casa de 4. Quem sabe dessas 80 pessoas, mesmo com o preço subindo, se eu conseguir 20 clientes, já foi bom para nós todos. Então agora é a hora da gente se reunir, conversar, gastar saliva. A Comer Queijo está fazendo 2 reuniões por semana só para fazer o que a gente está fazendo aqui. Olha, eu fiz isso, deu certo. Eu fiz isso, não deu certo. Porque se a gente não se unir agora, eu acho que agora é hora do governo agir também, mas se a gente esperar as coisas do governo, a gente não sabe quando vai acontecer. Então agora é hora da gente mesmo procurar as soluções. Obrigado, Ricardo. Beleza, Falco. O Falco falou muita coisa interessante aí. Eu acho que muita coisa pode se adaptar, inclusive, para o caso do produtor, inclusive. Mas é importante, eu acho que o João pode falar um pouco sobre isso também. Hoje eu acho que o produtor trabalhar junto com o lojista, né, em comunhão com o lojista, essa questão, esses exemplos que o Falco deu de descontos agressivos, uma política de desconto agressivo, né, e redução de margem por parte do produtor e do lojista, para esse período de crise, ele pode significar a sobrevivência tanto do lojista quanto do produtor, né? E eu tive conversando ontem com o Falco, eu não ouvi você falando isso, Falco, mas a gente conversou sobre isso ontem. Vários desses clientes novos que surgem numa política dessa de desconto agressivo, eles continuam como clientes depois, né? Mesmo depois que o mercado voltar à normalidade. Então eu acho que é importante a Ame Queijo, o João está representando hoje aqui não só a Procam, mas a Ame Queijo, junto com a Comer Queijo, eu acho que podem evoluir nessas tratativas aí e rapidamente para uma política mais agressiva. Mas, João, antes de você falar, eu queria te dar um dado aqui. Você sabe que, junto da Ame Queijo, eu enviei um questionário para as 9 regiões associadas da Ame Queijo, pedindo algumas informações. Uma informação que me assustou bastante foi o volume, a redução de vendas com a crise do Covid-19, com a redução de vendas do produtor. Eu não vou falar o nome das respectivas regiões, mas a gente tem a região que menos sofreu, teve uma redução de vendas, em média, de 65%. A que mais indicou uma redução maior aqui, teve uma redução de 90% na venda de queijo. Isso em grande parte aqui dos queijos maturados, porque eu tive um indicativo, tem uma determinada região aqui no estado que vende muito queijo mais fresco, que a redução do queijo fresco tem sido menor. Dentro desse cenário, João, com o produtor sofrendo a queda de venda
desse montante, o cenário que o Falco aí colocou no mercado comprador, quais têm sido os impactos diretos dentro da fazenda e o que o produtor, em geral, claro que as realidades são diferentes, tanto de região para região, de produtor para produtor, mas, no geral, né, as dificuldades são as mesmas. O que o produtor tem feito para minimizar esses efeitos da crise? Bom, Ricardo, fazendo uma análise mais simplista, a primeira coisa é reduzir produção, tá? Tem que reduzir produção. E como é que se reduz produção para produtor? Você já pega aquelas vacas que já estão em fase final de lactação e que estão produzindo menos leite e já desmamam, tá? Você pega as vacas melhores de leite e, em vez de você tirar um peito do bezerro e 3 para fazer queijo, passa a tirar leite de 1 ou de 2 e deixa o bezerro mamar o resto. Claro que tem um limite, porque excesso de leite com bezerro jovem dá diarreia, aí você acaba perdendo um capital que é um bezerro, né? Então, outras medidas que os produtores tomaram, reduzir o trato, a ração, ou cortar a ração. E aí cada produtor tem uma condição no sistema de produção. Os mais intensivos não conseguem eliminar 100% da ração, mas aqueles que têm áreas disponíveis, e aqui somos muitos, e graças a Deus choveu muito, então as pastagens estão boas, a gente consegue diminuir a ração, que é custo, certo? E jogar esses animais que vai dar um leite orgânico lá no pasto, né? Então, pra você ter uma ideia, nós já reduzimos cerca de quase 200 litros, 150 litros de leite hoje, só na roça da cidade, tá? E vamos reduzir mais, já vamos soltar mais, porque as vendas caíram, né? Nós estamos conseguindo vender 10% da produção, 15%. Nós estamos buscando alternativas. Aqui em São Roque tem o comércio dos chamados queijeiros, que são os comerciantes, e tem queijeiro que vai 2 semanas que não consegue levar queijo, outros estão conseguindo vender 20%, 30%, e nós estamos torcendo para que esses queijeiros também consigam dar vazão a esses queijos. Claro, aí vem outras questões que todo mundo fez, que o Falco falou, achatamos o preço, fazendo promoções, né? Os queijos da associação, eles têm um custo maior, com certeza, então, por mais que a gente... E nós não estamos preocupados, parece que está unânime entre os produtores da associação, olha, nós não queremos ganhar dinheiro nenhum, nós queremos manter o que está aqui, ajustar a receita e despesa. Com certeza nós estamos apostando que isso vai passar, então deixa isso lá daqui sei lá quantos meses, ou o ano que vem, né? De certa forma, se a gente ajustar a receita e a despesa para manter empregos, pagar os nossos fornecedores de medicamento, insumos, tá? Claro que o que o Falco disse já está acontecendo, nós estamos renegociando boletas, tem cliente nosso que devolveram queijos, tá? Então, isso tudo está sendo gerenciado, tá? E nós vamos ter que aprender a fazer isso. Claro, nós estamos buscando outras alternativas de comércio. Um outro ponto que eu esqueci é a questão da maturação. E aí volta questões que a gente volta, né? A gente criticava e agora você volta, né? Quando você vai fazer uma sala de maturação, você calcula lá para você trabalhar ali, ó, no ponto. Mas ninguém se preocupou na hora de construir uma sala de maturação que uma hora podia dar um crash como deu e você ter um espaço físico adequado. Então, muitos produtores gostariam de estar estocando queijo, mas estocar onde? Né? Ele não tem um ambiente com condições sanitárias adequadas para estocar uma parte da sua produção, porque, no nosso caso, da canastra, pode estocar um queijo canastra humano, 10 meses, 8 meses, fica um queijo fantástico, né? Ainda bem que, no meu caso, na roça da cidade, e aí eu tenho que agradecer o meu filho, porque ele fez uma sala enorme, e aí eu briguei com ele que eu queria uma coisa pequena, porque eu queria ajustado,
Ele, não, mas isso não vai dar um design bonito, coisa de arquiteto, né? E agora eu estou vendo que, graças a essa visão que ele teve de fazer um espaço maior, nós estamos conseguindo estocar queijos. Então, hoje, na Roça da Cidade, estou fazendo 5 canastras reais, está todo em estoque. Claro que esse mês eu chego no meu limite. E aí? E aí outros produtores também com a mesma situação. Então, estou colocando esses pontos porque, com certeza, nós não seremos mais os mesmos. Então, nós vamos ter que, né, e essa hora de mudar aí o nosso mindset, a forma de pensar, a forma de agir, isso tudo é risco, isso não é a primeira vez que aconteceu, várias pestes já aconteceram, vai acontecer outros riscos, e nós vamos ter que depois, a hora que voltar à normalidade, fazer mais reuniões, e com certeza cada um colocando o que aconteceu, o que ele fez, o que ele criou, a gente vai democratizar essas informações para poder minimizar riscos futuros, né? Claro, na associação, quem sabe ter outras estruturas. Nós já era projeto da associação e agora, para mim, ficou claro, nós vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que partir para um ralador de queijo da canastra, certo? Porque você consegue estocar, ter câmaras frias, nós vamos ter que criar isso. E, claro, não quer dizer que nós vamos deixar de vender o queijo canastra e vai partir para ralado, não, mas ter várias opções, porque se a gente tivesse já isso em funcionamento, nós estaríamos recolhendo queijo dos produtores, os agentes financeiros nossos hoje, principalmente aqui na região, já tem crédito fácil, barato para poder estocar, ainda mais com essa queda de taxa de juros que está tendo no país. Então, nós conseguimos viabilizar estoques em câmeras frias, em queijos ralados, em queijos maturados. Então, isso eu penso que vai ser um grande passo, um grande aprendizado que nós estamos tendo. Tem hora que a gente fica triste, chateado, eu não dormi, porque ontem nós tivemos que dispensar um funcionário, e o meu filho está dizendo que nós vamos ter que dispensar outro. Eu falei, não, vamos dispensar um esse mês de março, agora abril, vamos tentar segurar, mas se não der, aí maio, talvez a gente tenha que encerrar as atividades e vender leite, ou sei lá, encerrar e esperar, né? Então, isso tudo nós estamos gerenciando, aprendendo, e eu tenho certeza absoluta que essa crise veio nos trazer a oportunidade de criar um novo ambiente. E aí eu volto à biologia, a Charles Darwin, né? Não é a espécie mais forte que vai sobreviver, é a que tem a maior capacidade de adaptação. Então, acho que está na hora de nós aprendermos que o ambiente vai mudar, as coisas vão mudar, a sociedade vai mudar, a logística vai mudar, né? Nós temos problema com logística, a forma de comercialização, como o Falco citou, também vai mudar. Nós criamos rede de amigos nossos em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, que está vendendo queijo para nós no WhatsApp, como se fosse lá o grupo de WhatsApp do condomínio. Então, essas tecnologias, essas novas formas, nós vamos ter que colocá-las. Não quer dizer que nós vamos abandonar as antigas, mas nós vamos ter que incrementar com essas novas. Então, tudo isso está aí no radar, né? Fortalecer as associações, cada vez mais fortalecer as associações nossas, fortalecer a Amiquejo em Minas, né? Criar outras associações em outros estados, criar uma confederação para a gente ter força, né? Tem várias atividades, principalmente no setor agropecuário, que já está lá negociando com o governo. Nós não temos ninguém do queijo artesanal para ir lá. Claro que nós temos hoje a Abraleite, mas nós teríamos que ter uma associação nacional para sentar junto com a Abraleite, com a ProSoja, com a Abramilho, para poder sentar lá e conversar com o governo. Então, isso, com certeza, tem outros produtores, outras associações. Gente, não dá mais, né, para ser ineficiente, certo? E nós temos que ter
uma compreensão dessa cadeia, da importância que essa cadeia já tem e com certeza vai ter mais, e para poder ajudar o produtor, né? Que é triste. Você vê um Sozemário aqui de São Roque, estava fazendo 8, 10 queijos, cheguei lá e está fazendo 2 queijos. E ele não sabe se vai conseguir vender esses queijos. Graças a essa rede de amigos nossos, nós estamos conseguindo, dentro da Procan, vender um pouco de cada produtor, né? Mas nós precisamos ampliar esses mecanismos. Ô, João, você falou muita coisa importante aí, e eu queria reforçar com alguma coisa também. Você falou da ineficiência, né? O mercado, esse tipo de coisa, quando acontece, ele é pior para quem é ineficiente. Eles são os primeiros que sentem. Está na hora do produtor de queijo. Isso aí acontece em vários segmentos de negócio, mas no caso do queijo artesanal, isso é muito claro. O produtor ele precisa, mais do que nunca, utilizar de instrumentos de gestão na fazenda dele. Não estou falando de nada complexo, de softwares mirabolantes, mas o produtor ele precisa ter uma noção de qual é o custo de produção dele, ele precisa ter uma noção. Isso vale para o comerciante também, né, Falco? Nem todos têm um controle gerencial. O produtor, o comerciante, eles precisam ter o controle de custo. Quanto custa o meu produto? Como é que eu vou precificar esse produto? Ter um controle de fluxo de caixa. Esse momento é um momento de adequação de caixa, né? Se a receita está caindo, ele tem que diminuir as despesas de alguma forma. O João deu vários exemplos aí, tem vários produtores vendendo leite, vendendo parte do leite ou na sua totalidade, ou porque não tem espaço para estocar, ou porque não tem capital de giro para estocar queijo. Ele não aguenta segurar o queijo 3 meses, e tem queijo que não aguenta também 3 meses. É queijo de curta maturação, de média maturação. Então, nem sempre produzir queijos de longa maturação pode ser a solução para algum produtor. Tem produtor já que produz queijo de longa maturação, mas está com o estoque lotado. Então, ele vai ter que arrumar uma outra solução, né? A logística está sendo um complicador. Recebi aqui mensagem do Paulo falando que para o Nordeste o frete era 150, passou para 450, quer dizer, encarece demais e inviabiliza um envio de produto para determinadas regiões. O João também tocou, queria destacar, é a hora, João, de o produtor que não é associado a alguma associação, que ele não está envolvido com os seus parceiros regionais, que ele busque a sua associação regional e fortaleça a sua associação regional, porque a associação numa hora dessa, é preferível você estar dentro de uma associação e buscar solução conjunta com os produtores que são da sua região, que estão em torno da mesma entidade de representação, do que você estar sozinho. Então, buscar uma associação nesse momento, para quem não é associado, talvez seja uma das principais ferramentas de ajuda e de apoio que ele pode ter. Então, é o momento, inclusive, das associações de produtores regionais buscarem esses produtores, né? Tentar ajudá-los de alguma forma e chamá-los para atuar em conjunto com vocês. Infelizmente, a gente tem visto que as soluções estão sendo buscadas a cada minuto, mas nem todas são eficientes. E como o João disse, talvez o momento seja de buscar a sobrevivência do negócio, tanto para o lojista quanto para o produtor. Pensar em crescimento nesse momento talvez seja um erro, né? Porque o momento é realmente de sobreviver para chegar lá na frente mais forte, né? E a gente torce para que o setor ele se organize mais, inclusive, como eu disse mais no início, que o produtor e o lojista eles possam atuar em conjunto na busca de soluções. Esse foi o grande objetivo hoje, inclusive, de criar um produtor e um lojista, que é para mostrar que essas duas pontas, né, elas precisam trabalhar mais juntos, já trabalham, mas eu acho que tem que intensificar isso. E só destacando uma coisa que o João não falou, mas a gente tem percebido muito a intensificação do uso das mídias sociais pelos produtores também, né? Tanto os lojistas, a gente acompanha, né, vários pelo Instagram, estão intensificando o uso das mídias sociais que atingem
determinado público, e isso eu acho que é importante nesse momento, porque no momento de crise é hora de você se mostrar mais, né? Bom, nós já estamos com 47 minutos, né? No segundo tempo, 47 do segundo tempo. 47, 2 minutos além do tempo regulamentar, né, Falco? Eu queria que vocês dois dessem uma mensagem final aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Tem bastante gente, nós estamos com 148 pessoas na sala, porque eu acho que esse não é, como eu disse no início, não é o fim a gente não vai esgotar o assunto aqui, e nem a gente está aqui para tentar descobrir uma solução milagrosa, né? A gente está continuando discussões que já estão sendo feitas e abrindo uma nova forma da gente discutir isso com as pessoas. Eu acho que a gente pode, sim, repetir isso com outros atores, a gente pode chamar o Estado para conversar, né? O Estado de Minas, só para dar um exemplo, eu conversei com o Gilson outro dia, o Gilson Salles, que é superintendente da Secretaria de Agricultura aqui em Minas Gerais, e o Estado de Minas ele está trabalhando com algumas questões para ajudar no escoamento da produção da agricultura familiar, como a liberação das feiras, por exemplo, da agricultura familiar, logicamente que com o devido cuidado, e também eles estão estudando e elaborando uma proposta de regulamento para compra de alimentos com recursos do Estado e da União, né, pelo Programa Nacional de Alimentação e pelo PNAE, né, e pelo PAA. São 2 programas importantes de compra de alimentos, e o governo do Estado está trabalhando para aproveitar recursos nacionais para a compra desses produtos, e aí não é só o queijo artesanal, mas os produtos artesanais em geral, os produtos produzidos pela agricultura familiar. Então, eu acho que agora é uma hora de um esforço em conjunto para que a gente resolva, que a gente consiga minimizar os impactos da crise. Aí, João e Falco, palavra com vocês para a gente ir finalizando aqui com o pessoal. Pode ir primeiro, Joãozinho. Não, você que mais velho, Falco. Rapaz. Tá bom, gente. Primeiro, agradecer o Ricardo, agradecer o Sebrae, que é um parceiro de longa data, não só em Minas Gerais, no Brasil todo, São Paulo um pouquinho menos. Fica aqui uma lembrança pessoal de São Paulo para lembrar mais do pequeno produtor aqui no estado, do comerciante também. Mas agradecer sempre o Sebrae, os produtores que estão com a gente nessa parceria, falar um pouquinho rapidamente sobre profissionalismo. Esse é o momento da gente buscar se profissionalizar. E se profissionalizar não quer dizer ir para a faculdade, passar 4 anos, não. É poder procurar com quem tem mais condição de te orientar. Procura o Sebrae aí perto de você, Emater, procura a associação, procura os lojistas, procura quem é mais velho, quem está mais tempo fazendo isso. Vamos procurar informação para a gente poder se profissionalizar melhor. Sobre o governo, quero falar rapidamente que eu separo, para mim, são 2 coisas diferentes. Problemas de saúde têm que ser resolvidos pela saúde, problemas econômicos pela economia. Parece simples, mas é isso mesmo. A gente não pode sair de casa? Não pode. Isso é uma coisa. Agora, a gente tem um problema econômico acontecendo. Então, vamos buscar junto às fontes governamentais, fontes seguras de informação, como o governo pode apoiar nesse momento. Tem algumas coisas que estão sendo feitas, vamos ver se sai do papel, como ter acesso a isso. Tem algumas coisas que são, por enquanto, ainda um sonho, mas que a gente devia começar a pressionar nesse sentido. Por exemplo, os selos. Um selo municipal. Será que a gente não consegue conversar com o Estado e transformar esse selo num caráter emergencial, num selo estadual, que o cara possa, lá em Amparo, fazer um queijo, chegar aqui em São Paulo de uma forma legal durante esse momento de crise? Eu não sei, tem diversas coisas que a gente pode... Os concorrentes, numa hora dessa, às vezes o concorrente pode vir a ser nosso aliado. Quem é que está aberto vendendo queijo? Isso é uma ideia mais polêmica que eu não vou começar aqui agora, mas quem está aberto vendendo? Supermercado. Será que a gente não consegue fazer umas lojas pop-up dentro do supermercado? O supermercado vai saber tratar esse queijo? Não é essa a ideia, mas eu não sei. Agora é hora da gente gastar papel, discutir, conversar e buscar solução. Eu tenho certeza que a gente vai sair machucado, sofrido dessa situação. Muitas pessoas vão mandar a gente embora que não gostaria de mandar, porque é caro
para o empresário mandar um funcionário embora. Vai ser sofrido, vai ser doído, mas também vai ser um momento riquíssimo de aprendizagem. A gente vai ter que usar esse momento para aprender e, como disse o João, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Não vai ser mais o mesmo. Então eu tenho uma mensagem de fé, acreditar que a gente vai conseguir superar, não vai ser sem dor, mas que a gente junto a gente vai conseguir superar isso. Obrigado, um abraço a todos, um forte abraço a todos. Bom, antes de mais nada, Ricardo, parabenizá-lo aí, essa atitude do Sebrae, e eu queria reforçar o que você já disse aos produtores, procurar a sua associação, tá? Reunir, agora é hora de reunir, se não pode reunir fisicamente, mas vamos reunir virtualmente, e aí eu acho que não só dentro da associação, mas nós todos, comerciantes, consumidores, produtores, gestores de órgãos aí que nos apoiam, nós vamos ter que botar a cabeça para funcionar. O mundo não vai ser mais o mesmo, então não adianta a gente querer repetir o que já foi feito no passado. Nós vamos ter que buscar inovações e, às vezes, isso vai funcionar em rede. Eu tenho uma ideia, mas não sei concluir. O Falco de lá já deu opinião, o Ricardo de cá, a Mariana de lá, a professora Heloísa do outro lado, né? O Gilson. E aí nós vamos formatando. E isso... essa democratização de informação, agora é a hora de solidariedade, agora é a hora de realmente de adaptarmos a um novo modelo que vai vir por aí, porque se está difícil hoje, e começou há 15 dias atrás e está difícil, se com certeza nós vamos ter que continuar tomando essa medida de ficar restrito em casas, mas a economia vai para o pau, não adianta discutir, né? Não é só a brasileira, né? Ah, mas a China vai sair bem, vai nada. Os americanos estão dispensando tudo da China, o maior comprador da China é os americanos. O americano está batendo recorde de seguro de desemprego. Então a crise é mundial, é efeito dominó, você quebra uma pedra, vai tombando o mundo inteiro. Então eu acho que a crise vai chegar, a crise econômica, a crise financeira vai estar lá na frente. Por enquanto é só, como diz meu pai, início da cantiga. Então, nós temos que... Não estou julgando praga, não estou rogando praga. Eu tenho que ser pragmático. Eu trabalho numa instituição que prevê risco. Eu acho que nós chamamos a atenção para que todos pensem no pior cenário possível. Como que eu vou conseguir manter no pior cenário possível? É um exercício difícil de ser feito, mas ele tem que ser feito. Porque aí você começa, às vezes, a pensar, voltar... Pensando num cenário triste lá na frente, como é que você volta? E aí você, às vezes, vai conseguindo enxergar outros caminhos, trocando informações. Eu acho que a nossa geração tem que dar graças a Deus da existência da internet, né, do WhatsApp, que é o mais comum, né? Então, vamos pensar uma coisa meio maluca, mas vamos botar lá no grupo. Talvez não sirva para mim, Falco, mas vai servir para outra região. E essa troca de informação é que é a chave do nosso sucesso. Nós estamos entrando no mundo da cooperação, da solidariedade. Aquele mundo da ganância, né, já tem até uma corrente aí, e do capitalismo consciente. Eu acho que a ganância, a riqueza, né, a alta concentração de renda, isso vai mudar. Tem que mudar. Né? Então, eu acho que está vindo... essa pandemia, né, a gente fala assim, mas toda peste pelo menos que eu estudei história, que eu pude perceber, a sociedade só evoluir na dor. Porque na bonança, ninguém quer largar, todo mundo quer continuar do jeito que está, mas na dor... É confortável, né? Hã? É confortável. É confortável. Então, isso é fato. Se é fato, não vamos botar isso para nos prejudicar o nosso psicológico, vamos usar isso, o conhecimento desses fatos para poder mudar. Então, eu acho, Ricardo, que pensando dessa forma, parabenizar o Sebrae e outras, vamos fazer mais reuniões, videoconferências, né? Outros organismos aí, tem muita gente aqui de outros órgãos, promover isso, né? Essa intercooperação, esse conhecimento em rede. A rede está aí, mas e aí? O que vai servir para mudar as nossas vidas?
E não é, vai mudar a vida do produtor, vai mudar a vida do comerciante, vai mudar a vida do consumidor, vai mudar a vida do Estado, porque os estados não também vão ser os mesmos, né? A política vai mudar e a sociedade vai mudar. Então, vamos ficar atentos a essas mudanças, né? Ter a mente serena, tranquila, para perceber essas mudanças e nos adaptarmos a elas. Então, eu chamo a atenção a isso. Obrigado, Falco, também está participando com a gente, e todos que entraram aí nesse chat aí, né? A gente dá vontade de estar respondendo todo mundo, né? Mas essa tecnologia não foi possível. Quem sabe daqui a pouco a gente entra numa plataforma aí que todo mundo vai poder falar. Duro vai ser controlar, né? Nossa, mas... se juntar só eu e você, a gente já fala 4 horas seguidas, Joãozinho. Então, eu só queria falar só mais uma coisinha, Ricardo, que é o seguinte: a gente tem que ter consciência que o consumidor não desapareceu. Ele está em algum lugar. Ele está na casa dele. Ele continua comendo queijo. Talvez agora ele tenha mais tempo para comer queijo bom ainda. O que a gente precisa descobrir é como chegar na casa dele. Exatamente. Basicamente é isso. Eu acho que esse exercício de pensar nesses novos formatos, a gente vai acabar achando formas novas de alcançar esse consumidor, né? Você quer falar, João? Não, só em cima do que o Falco falou, tem coisas que nós precisamos ter mais conhecimento, né? Por exemplo, a gente tem visto, claro que tem muita fake, mas tem coisa que você lê, você vê que é viável. Bom, os médicos especialistas estão dizendo, olha, quanto maior o seu sistema imunológico, quanto melhor ele estiver preparado, porque o vírus vai disseminar, isso não tem, ninguém vai cercear, ele não vai morrer, ele não vai acabar, né? O que está se evitando é um caos, é um pico, um caos no sistema público de saúde, mas que o vírus vai continuar, não é porque amanhã ou daqui 15 dias o governo começa a afrouxar, que quer dizer que o vírus acabou, ele não vai acabar, ele vai fazer parte do ecossistema. Se é uma mutação genética, ele vai permanecer. Agora, nós temos então, tomar mais sol, ter uma vida mais tranquila. Queijos naturais, queijos artesanais, têm alto índice de probióticos, que aumenta o nosso sistema imunológico. Então, acho que está na hora da gente começar, estou citando um pequeno exemplo, para dizer, vamos buscar, tem muitas pesquisas por aí. Vamos difundir a comunidade e atingir os consumidores. João, desculpa te cortar, mas porque o nosso tempo, a plataforma, ela já vai encerrar agora, tá? Tá. Senão corta a gente no meio. Eu queria agradecer novamente vocês dois, João e Falco, né, e agradecer todo mundo que participou. Infelizmente não dá para responder todo mundo, a gente queria falar com todos, né, a gente gostaria de poder falar com todo mundo, responder, tem várias perguntas e opiniões e comentários aqui, mas a gente tem uma hora que a gente está aqui, queijo artesanal dá assunto pro resto da vida, né? A gente vê nos grupos de WhatsApp de queijo artesanal o dia inteiro, né? O assunto não para, então, infelizmente, não dá para a gente esgotar tudo aqui. Eu acho que fica a ideia da gente fazer mais conversas, já tem outras conversas sobre queijo artesanal acontecendo, né? Com outros parceiros nossos, o Bruno Cabral tem feito, o Eduardo Girão tem feito, né? A Rosana está citando, tem feito, e eu queria deixar claro aqui também, para o João, para o Falco e para todo mundo que está participando, aqui em Minas Gerais a gente tem tentado fazer um trabalho muito próximo entre as instituições que trabalham com queijo. Então eu gostaria de deixar aqui muito claro também, agradecer a vários parceiros que participaram aqui no chat, e vou citar aqui alguns que a gente tem, né, os parceiros dentro da própria Secretaria de Agricultura e suas vinculadas, EPAMIG, IME-Mater, né, a FAENG, que tem feito um trabalho, o Sebrae e FAENG tem feito um trabalho muito próximo, o Ministério da Agricultura também, através do Carlos Carioca, a gente tem a gente sempre anda junto, a gente tem feito um esforço, tem várias universidades, né, lá no Cerrado, por exemplo, a gente tem, o Sebrae tem uma parceria forte com a Emater lá, e com várias universidades que têm apoiado o trabalho junto com a associação, com a Procerra, a Associação dos Produtores lá do Cerrado. Enfim, a gente tem buscado, com os nossos parceiros institucionais e com os produtores, a Queijo agora aí recém-criada, com a Comer Queijo, a gente sempre procurando também
trabalhar em sintonia com a cadeia. Então, eu acho que é isso aí que vai nos levar a resultados melhores. Então, muito obrigado a vocês. Desculpa agora a correria nesse fechamento, mas infelizmente realmente a gente não consegue atender todo mundo, mas a gente espera que, eu tenho certeza que as informações que vocês dois trouxeram vai servir para muita gente, né? Vai abrir a cabeça de muita gente, muita coisa, nem todo mundo pensa em tudo, não consegue, então a troca de informação é muito importante. Então, ótima conversa, mais uma vez, como sempre, né? Aos amigos Falco e João, um abraço para vocês, um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, João. E contem conosco aí para a gente vencer mais essa. A gente conta com vocês sempre. Obrigado a todos aí. Valeu. Grande abraço a todos. Um abraço. Legal.